Oi, amados, mais um dia chegando ao fim. Pela graça de Deus a gente conseguiu vencer mais um dia, né? Mais um dia vivido, menos um dia na nossa vida. Isso é fato, mas isso não traz tristeza, isso traz alento para nossa alma e alerta, porque nós não ficaremos aqui para sempre. A nossa vida, ela é muito breve neste mundo. E tem muita gente vivendo como se fosse ficar aqui para sempre. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Tem pessoas que vivem muitos anos. Meu pai quase chegou aos 100 anos. E tem pessoas que vão embora tão cedo. Cedo demais, né? Nós achamos. Mas a verdade é que a nossa vida pertence a Deus. Nós temos um dono. E no momento em que Ele precisar de nós lá, Ele nos leva. E aí a gente vê muitos lamentos em funerais, pessoas chorando, fazendo declarações nunca feitas antes, diante de corpos gelados. Porque a sociedade aprendeu a ser assim, a fazer declarações lindas, quando a pessoa não escuta mais, porque a gente se dá conta muito tarde do que a gente precisava e de que para ser feliz não precisa de tantas coisas. Às vezes o abraço de um filho, o reconhecimento de um filho, é tudo que uma mãe precisa. Ser amado pelas pessoas que a gente ama e que a gente sacrifica. É tudo que às vezes nós necessitamos. Jesus, ele ensinou muito sobre isso. Ele falou muito sobre o céu. E ele falou pra gente fazer de tudo para não ir parar no Hades, no inferno. Porque Deus não criou o inferno para seus filhos. Ele criou o céu de luz para nós. Mas tem muita gente dizendo não quero. Conhecendo as escrituras e dizendo não quero. Eu quero viver, ser feliz, eu quero desfrutar de tudo que eu tenho direito neste mundo. E Deus nos deu o livre-arbítrio para fazer da nossa vida o que quisermos, né? Tomar as decisões que queremos. Ele não nos fez robôs que obedecem a Ele o tempo todo. Quantas vezes você errou na vida? Deus te mostrando o caminho e você preferiu caminhar por outros caminhos. E Deus não te impediu, porque Ele te deu livre escolha, né? Há momentos em que nos pegamos como o filho pródigo, que tinha tudo ali com o pai, tudo ali naquela casa, todo amor, todo carinho, todo respeito, tudo que ele precisava para ser feliz. Mas ele não quis ficar. Ele pegou o que era seu por direito antes da hora. Muita gente quer as coisas antes da hora. E a fruta antes da hora não tem sabor. E tudo antes da hora é prematuro. Às vezes morre. Às vezes não tem sabor. E às vezes o sabor é a destruição. Como foi na vida dele, né? Do filho pródigo. Assim como muitas vezes foi na sua e na minha vida. Porque na nossa juventude a gente acha que a gente pode tudo. Até quando o seu corpo começa a mostrar que não é bem assim. Nós não somos super-homens, Mulher Maravilha. Nós somos feitos de uma matéria tão frágil. Nós somos tão vulneráveis a tantos males que existem nessa terra. E Jesus, em João 15:5, ele diz assim: Eu sou a videira e vós os ramos.
Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim não podeis realizar obra nenhuma. Tudo que a gente vai fazer sem pedir direção de Deus, sem a força dele, sem a graça dele, dá tudo errado. E é puro sofrimento, sabe? É puro sofrimento. Sem Jesus não dá. Viver sem ele é sofrer por coisas que Deus não queria que a gente sofresse. Ele preparou um mundo lindo para nós. Hoje foi um dia lindo. Você pode estar com algum problema, com dores, mas você consegue enxergar? Então você viu que dia lindo que o Senhor preparou para todos nós hoje, tanto para os bons como para os maus, porque Ele não faz acepção de pessoas e Ele não trata aqueles que não gostam dele, que não acreditam nele, diferente dos seus filhos. Ele envia chuva para que a gente possa ter produção de alimentos. Ele envia o sol para nos iluminar, trazendo vida. Ele nos dá a respiração, esse ar maravilhoso, em que você não precisa pagar nada. Quanto você pagou hoje por respirar? Eu não paguei nada. Então eu tenho muitas coisas para agradecer a Deus. Se a gente começar a ressignificar as nossas dores, as doenças que às vezes somos acometidos, né? A gente vai ver que nós temos mais para agradecer, para louvar a Deus, do que para reclamar, ficar murmurando. A força vem dele. Hoje foi difícil, para mim foi um pouco. Eu senti várias dores e eu não tinha o que fazer para que elas saíssem do meu corpo. Mas eu consegui, com a graça de Deus, viver mais um dia. E é assim que eu te convido para viver, um dia de cada vez. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos feitos de uma matéria muito frágil, mas ao mesmo tempo nós somos invencíveis quando Deus está na direção do barco. Quando Deus é o nosso soberano, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso dono. Ninguém pode fazer nada contra nós, se Deus não permitir. Abra a porta do seu coração. Faça isso hoje e deixa Jesus entrar. Convide o Espírito Santo para te mostrar aquilo que os seus olhos carnais ainda não viram. Jesus, ele falou tanto do céu. Ele disse que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, nem passou por nenhuma mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Seja fiel ao Senhor. Não troque a tua salvação em Cristo por um prato de lentilha, né? Às vezes a gente joga os pés pelas mãos. Às vezes a dificuldade bate em casa e a gente se desespera. E o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, ele fica colocando sentimentos ruins, pensamentos destruidores, destrutivos. E a gente tem que fugir disso. A Bíblia diz pra gente enfrentar o maligno, né? Pra gente se atentar contra tudo aquilo que ele planejou para nos destruir. Resistir ao mal e ele fugirá de vós. Nunca se esqueça de que você tem Jesus, que é o nosso advogado fiel.
que nos defende diante do acusador, que nos ama, mesmo você não tendo nada para oferecer. Eu falo para Jesus, falo, Senhor, se antes eu já não tinha e agora então doente, eu tenho tão menos para te oferecer, mas eu te ofereço o meu coração, as intenções da minha alma. Peço a tua força, a tua graça para eu viver mais um dia. E para todos os meus irmãos que estão sofrendo algum tipo de doença, algum tipo de dor, de limitação, que o Senhor entre com providência na vida deles. Se você não tem costume de ler a Bíblia, eu te convido a ler, porque a Bíblia é o manual de instrução do cristão. Isso não tem nada a ver com religiosidade, sabe? Não tem nada a ver com placa denominatória, mas tem a ver com nosso Pai, nosso dono, aquele que um dia nós iremos encontrar, querendo ou não, tarde ou cedo, nós iremos encontrar. E a Bíblia diz que assim como a corça anseia por águas tranquilas, fonte de água viva, a nossa alma anseia por Ti, Senhor. A corça, ela vive em lugares montanhosos, fugindo dos pregadores, né? Seus predadores muitas vezes não conseguem subir nas montanhas, então ela fica lá encurralada, procurando um lugar onde ela possa encontrar refúgio. E ela fica com sede, então ela anseia por um olho de água. Sabe o que é um olho d'água? Uma mina, uma fonte de água viva, onde a água vem fresquinha e vai formando um riacho. Então ela anseia pelas águas, pela fonte de águas que no meio daquelas montanhas sempre tem. E quando ela encontra, ela se refresca, ela fica feliz e ela consegue recarregar as baterias, descansar e continuar. Há momentos que a gente precisa disso, saber descansar, saber respeitar nossas limitações, sabe? Assim como a corça anseia por águas tranquilas, a minha alma anseia por Ti, Senhor. A nossa paz está em Cristo. Nosso refúgio é o Senhor. Ele é a nossa força, nosso refúgio, o nosso baluarte. Ele é o nosso ponto seguro, nosso porto seguro. Às vezes a gente procura por tantas coisas e não consegue enxergar que a única coisa que nós estamos realmente precisando é de ficar quietinhos nos braços do Pai, recarregando as nossas baterias descarregadas, tirando todo cansaço, toda dor e colocando nas mãos dele, porque é Ele que vem, que sara todas as nossas enfermidades e Ele perdoa todas as nossas iniquidades. E não importa onde você estiver, talvez você fale, eu estou tão distante de Deus, não tem como voltar. Eu já fiz tanta coisa errada que Deus não vai me receber. Mas isso é mentira do diabo, sabe? Não existe nada que você tenha feito, não existe nada que possa nos separar do grande amor que Deus tem por nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois do sacrifício que Jesus fez por nós, dando a sua vida em prol da nossa, comprando, pagando o preço que a nossa alma tinha que pagar, comprando as nossas dívidas e pagando o que nós tínhamos que pagar. Nós somos livres em Cristo. Você tem o
o privilégio de aceitar Jesus ou não. Só que cuidado, porque a gente não sabe quando a vida vai dar um ponto final. Quando a vida colocar um ponto final, quando a gente despedir deste mundo, nós não teremos mais a oportunidade de escolher nada. A oportunidade é agora. Você pode estar enfermo, talvez não consiga falar direito, mas Deus, Ele ouve até os nossos pensamentos. Ele consegue decifrar até as nossas lágrimas. Então fale com o Pai, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Diga: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. E eu Te recebo, Pai, como meu único e suficiente Salvador da minha vida, da minha alma. Escreve, Senhor, o meu nome no Seu livro da vida. Perdoa os meus pecados e me ensine a Te agradar, a viver segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Porque o Senhor é a videira e eu sou um ramo, que longe de Ti, Senhor, eu só tenho morte, escassez. Que a seiva que há no Senhor possa me preencher, possa me recarregar, para que eu possa seguir Te amando e fazendo o Teu querer, em nome de Jesus. Eu estou orando por você e eu peço que você ore por mim, porque cada dia é um desafio. Viver com dores invisíveis é um desafio muito grande. Eu não conhecia essa enfermidade, eu não sabia que existia. Mas hoje, sofrendo com ela, eu digo a você, nem tudo que parece é, sabe? Você olha por fora e acha que tá tudo bem, mas a dor é por dentro. Não aparece machucado, não aparece nenhum sinal, a não ser as insônias, as angústias, a aceleração do coração, a falta de ar. Mais de 100 sintomas que quando a crise vem, o desespero vem e só Deus para nos socorrer. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Que Deus continue falando no seu coração. Nenhum de nós somos dignos de pena, sabe? Nós temos um Deus, um dono. E quando chegar a hora do Senhor nos levar daqui, seja de dia, de noite, cedo ou tarde, na imaginação de alguém, Ele vem e leva, porque Ele é dono da vida e também da morte. Ele é aquele que coloca uma vírgula onde a gente acha que é um ponto final. E muitas vezes Ele coloca um ponto final onde a gente acha que seria uma vírgula. E quando a gente dá conta, acabou. Passou. Tudo passa. Seja alegria, celebração, tudo passa. Assim como a juventude vai embora e dá lugar à velhice, ao enfado, ao cansaço, às rugas, sabe? A vida vai embora. Nós somos um sopro. A nossa vida é um sopro. Nunca se esqueça disso. Hoje é o tempo favorável para você aceitar Jesus, entregar a tua vida ao Senhor. Ele não é uma religião, uma denominação. Nunca foi. Ele é o nosso Salvador. Abraço. Fica com Deus.